E vamos começar mais um episódio do nosso podcast Vamos, aqui na Paróquia de Cascais. Cá estamos o Padre Nuno e eu, o Padre Mendo, para mais um comentário sobre a vida da paróquia, também para nos ajudar a viver estes tempos que agora estamos a passar. Agora sabemos com o nosso Santo Padre no hospital e com a oração toda que tem acompanhado essa situação em que ele está. E também com tudo aquilo que são os desafios próprios deste tempo e dos tempos de sempre, que, bem, parecendo que não, janeiro e fevereiro normalmente são aqueles meses menos intensos de atividades diferentes, mas não obstante, tem sido assim 2 meses mais cheios, pelo menos diria eu, não, Padre Nuno? Sim, nas últimas semanas aqui na paróquia, se calhar ficou marcado pela tua ausência. Não, também estou a exagerar, também estavas a fazer aquilo que podes e deves fazer, ou seja, o facto de participares no retiro, que nós costumamos fazer todos os anos, e também de acompanhares um grupo de uma faculdade universitária na missão País, fez com que durante duas semanas, mais coisa menos coisa, aquilo que foi o dia-a-dia da paróquia, das celebrações, do acompanhamento e do acolhimento das pessoas, pronto, basicamente caísse num bom sentido, não é? Sobre mim. Graças a Deus continuamos com o Padre Roque totalmente disponível, também para ajudar nesse serviço, mas pronto, foram 2 semanas, normalmente quando a agenda já está cheia, depois ainda se enche mais, não é? E por isso foram 2 semanas cheias de trabalho. Por um lado, em termos mentais, foi mais fácil, porque não é preciso gerir nada. Só estava na paróquia e acabou, e a paróquia chega e sobra para encher o meu horário, o meu calendário, a minha cabeça, o meu coração. Por isso, mentalmente era mais simples, não há distrações, não há... Vamos lá ver se conseguimos estar aqui, conseguimos ir acolá, conseguimos acudir a todas as coisas, mas se calhar fisicamente foi mais intenso, mas foi bom. Temos assim, ter aqui duas semanas assim de muito trabalho, que é normal, mas sem a tua ajuda concreta assim no dia a dia. Por isso foi marcado sobre isso, além de continuar a haver funerais, continuar a haver encontros de preparação depois para o tempo da Quaresma e da Páscoa que se aproxima, aquilo que é a vivência do jubileu aqui na nossa paróquia e Vigaria de Cascais. Por isso foram várias coisas que se foram acumulando nessas 2 semanas, mas pronto, já está preparada a minha vingança. Daqui a uns dias sou eu que me vou embora para fazer também o meu retiro anual, e pronto, vai ser a vez do Padre Mendo cansar-se um bocadinho mais, se for possível, aqui estando um bocadinho mais sozinho também na vida e no acompanhamento paroquial. No fim ao cabo, o dia tem sempre 24 horas e, portanto, na verdade só muda o tipo de ocupações, que na prática vai ser, olha, pronto, à tarde, em vez de ser de atender gente, vai ser celebrar mais uma missa, e bem, na prática vai ser mais ou menos isso, não é? Vai ser só mudar os sítios onde estamos e o tipo de ocupação. Sim, e não poder ir a tudo, às vezes, não é? Não poder estar em todo lado. Não, quer dizer, por exemplo, agora foi esta segunda-feira que eu vi, não por culpa minha, acho eu, graças a Deus. Mas foi do telemóvel. Não também, do telemóvel também, que de facto às vezes marcamos e tratamos as coisas todas por WhatsApp e assumimos que os grupos do WhatsApp que fazemos são uma espécie de instrumento oficial para trabalhar. Eu estou cada vez mais alérgico a esse tipo de abordagem, porque na verdade não dá para ver tudo, não dá para seguir os grupos todos, e às vezes, bem, como aconteceu agora esta segunda-feira, que tive 4 reuniões marcadas à mesma hora e que das quais só podia ir a uma, não era? Porque não temos o dom da bilocação para estar em tudo ao mesmo tempo. Ainda. E então o quê? Portanto, tudo isto aqui porque às vezes as coisas marcam-se por WhatsApp e uma pessoa, eu não sei, pelo menos falo por mim, mas quando eu vou abrir o WhatsApp vejo tantas mensagens e tantos grupos a acontecer ao mesmo tempo que se começa a responder a um vou demorar meia hora, depois chega ao próximo mais meia hora e quer dizer, depois uma pessoa tem de decidir o que é que vai fazer, se vai estar a olhar para o WhatsApp ou vai estar a fazer aquilo que tem que estar a fazer de oração, de ir atender pessoas ou de ir ouvir confissões. E então, bem, ficou um pouco para trás e aconteceu essa proeza de 4 reuniões no mesmo dia de vários grupos diferentes e todos independentes mais ou menos uns dos outros, portanto não, com uma outra exceção. Mas, bem, por outro lado é a vida a acontecer, não é? Podíamos nos queixar de não ter nada para acompanhar ou as pessoas não se mexiam, não. Mas aqui dificilmente já tivemos
tivermos essa experiência. Normalmente é muito trabalho. Sim. Bom, mas trabalho bom, sempre não estamos a queixar, antes pelo contrário, estamos a agradecer a Deus e estamos aqui com vontade e empenhados para continuar a saber. Destas coisas todas, só para terem uma ideia do que é que foi e também ir para anunciando a quem nos ouve, tivemos um encontro dos jovens para o Jubileu, que vamos tendo sempre um por mês agora de preparação para a ida ao Jubileu. Tivemos a seguir esse encontro, isto foi antes eu ter acabado o retiro e começado A missão país. Não, aliás, não foi antes, foi antes do retiro ainda, se eu não me engano. Ou foi mal, eu cheguei da Missão País, já não me lembro. Bem, foi no início do mês. Foi nestes dias. E foi um encontro bastante engraçado. Temos um grupo grande, com 160 pessoas, que assusta um bocadinho de pensar assim à partida, que é um desafio gerir tanta gente, mas claro que estamos divididos em subgrupos e felizmente temos uma boa equipa que está a ajudar a preparar. Sim, é da Paróquia de Cascais e Estoril. Das duas paróquias de Cascais e Estoril. E os encontros têm corrido bem. Os encontros também só tivemos 2, portanto, mas tem começado a ganhar alguma consistência. Começamos a ver agora, porque isto, quando é uma massa de gente que não se conhece à partida, demora algum tempo até começar a vermos isto ganhar consistência. Então, aos poucos, vamos vendo isso agora a começar a acontecer. E, ao mesmo tempo, depois, com os animadores desse mesmo grupo, tivemos uma reunião, que foi a reunião que eu fui na segunda-feira, onde... Faltaste às outras 3. Pronto. Mas eles não sabem. Aliás, eu acho que as outras 3, boa parte delas, Nosso Senhor resolveu que não houvesse por uma razão ou outra. Porque não havia padre. Exato. Está bem. Então foi o Nosso Senhor que resolveu mesmo. Eu não era o único padre, mas de facto uma delas foi culpa minha. Tinha na agenda marcado reunião e... Não sabias de quê? Não, e na ideia ia a uma hora a uma reunião e depois ia a outra hora a outra reunião. Mas depois, porque uns de uma reunião não podiam à hora que eu tinha proposto, mudou-se para mais tarde, então já não dava para fazer esse esquema que tinha pensado. E então, nessa reunião de animadores, anunciámos várias coisas que vão acontecer, como angariação de fundos para irmos então ao Jubileu. Vamos ter um jantar, assim, com noite de fatos, pelo menos estamos a planear que isso aconteça. Vamos ter... É um grande risco, estás a dizer já o que é, porque às vezes os jovens têm muitas ideias, mas depois, quando começam a concretizá-las, nem sempre as levam até ao fim. É verdade que é um risco, mas por outro lado também é um desafio para ir ficando assim no ouvido. Claro. Vamos vender rifas também para angariar alguns fundos. Vamos fazer, esperamos nós, também um arraial. E uma terceira coisa que vamos... Este é que é melhor não dizer ainda, porque quando for vai ser uma coisa extraordinária, pelo menos... Todos ficaram muito contentes com a ideia e, portanto, quando souberem, vai esgotar rapidamente, que também é uma coisa que esgota como uma forma de angariar fundos, que ainda estamos a caminho. E pronto, de resto, tive a Missão País. Na Missão País acompanhei a Universidade Nova de Medicina até Montargil. Foi já o 3º ano que o fiz. E foi uma missão que correu bem. Quando é o 3º ano também já é uma outra expectativa, que já se sabe mais ou menos o que é que se conta, já se conhece mais ou menos as pessoas. Mas isto era o 3º ano lá em Montargil? Terceiro e último ano, são Sim. sempre 3 anos de missão. E essencialmente foi isso. Depois voltou-se à vida e foi uma semana a tentar pegar pontas soltas e assim foi. Muito bem. Também podemos dizer isto agora, mesmo que neste momento se calhar ainda não vai ser muito visível para o todo da comunidade, mas nós, por indicação do Sr. Patriarca, recebemos agora nesta semana, recebemos um padre novo para a paróquia. É um padre de nacionalidade alemã que está a viver em Lisboa já há uns anos e que agora pediu ao Sr. Patriarca, ao Sr. Bispo de Lisboa, que o recebesse na Diocese. Então o Sr. Patriarca achou por bem que nesse caminho, que é o chamado caminho de incardinação, ele pudesse servir a Diocese aqui na comunidade de Cascais. Ele percebe português, até porque já está cá há 5 anos, mas ainda tem assim alguma dificuldade em comunicar-se em português. Então ele neste momento, e pelo menos durante estes primeiros tempos, vai estar sobretudo alocado à comunidade de língua inglesa, por isso é o Father Marcus, não arrisco dizer o sobrenome,
mas é o Padre Marcos. Quando o virem por aí, ele está muito entusiasmado em conhecer, em ajudar e em servir aqui a paróquia de Cascais, mas bom, neste momento está sobretudo alocado ao acompanhamento da comunidade de língua inglesa, mas é um padre que, por decisão do Bispo, estará aqui na nossa paróquia, também a integrar-se naquilo que é a vida pastoral da Diocese. Tem também um enquadramento que é, com certeza, que é uma graça de Deus, mas também é uma certa dificuldade naquilo que é também o serviço à paróquia. Ele é médico e exerce medicina, e por isso durante a semana tem o dia bastante preenchido com esse serviço também à sociedade, por isso tem assim um bocadinho maior indisponibilidade, para estar sempre na paróquia. Mas pelo menos aos fins de semana, e quando for necessário, ele também consegue organizar-se, ou vai tentar organizar-se para estar aqui nas atividades da paróquia. Mas até lá, vão rezando pelo Padre Marcos, e pode ser que a gente depois se vá cruzando, né, nas atividades que nós vamos fazendo, e que ele quer muito também participar para se enquadrar cada vez mais nesta paróquia. E quando ele falar um bocadinho mais de português, pode vir aqui dar também o seu testemunho de vida e a sua história vocacional. Ele disse que agora, nas férias, quando tiver férias, vai empenhar-se em aprender e em crescer o português, e depois a gente tem que lhe dar uso, não é? Tem que começar a celebrar a missa em português, e a confessar em português, e a estar em português, que é assim que se aprende a falar, é falando. Sim. E então, para hoje, tínhamos planeado de falar sobre o quê? Basicamente sobre coisas que estão a acontecer e que a gente está a viver. Ou seja, nós, nestes últimos dias, temos vivido, acompanhado com maior proximidade mediática, com maior proximidade também espiritual, a situação de saúde do Santo Padre, que com certeza que também é muito comum naquilo que são as nossas histórias familiares e de relações próximas. Por isso, ver também esta nossa humanidade, não é? Que precisa destes cuidados médicos, e dá-nos uma certa solidariedade, uma certa empatia, uma certa proximidade humana, mas acima de tudo ajuda-nos também a olhar de uma forma muito, muito próxima para a vida, para a saúde, para a missão do Santo Padre. Por isso, vamos falar um bocadinho sobre a oração, e sobre a oração na Igreja, sobre a oração da Igreja. Nós nestes dias também fomos respondendo assim a algumas perguntas que às vezes nos grupos das nossas catequeses, nos grupos de jovens vão surgindo, e às vezes há essas perguntas do que é rezar, mas rezamos, mas depois se Deus faz aquilo que a gente reza, porque é que Deus faz numas alturas e não faz noutras, mas porque é que a gente está a rezar só por este e não reza por todos, e porque é que só Deus cura este e não cura depois o meu avô, que também tem a mesma situação. Vamos falar um bocadinho sobre esta dinâmica da oração, a partir do Evangelho e da nossa experiência concreta. E depois também nos últimos tempos, as pessoas já nos conhecem, com certeza que têm assim já conhecem algumas das nossas qualidades, e aqueles que nos conhecem bem conhecem bastante também os nossos defeitos e as nossas fragilidades. E depois há alguns que desistem, não é, de aceitar ou de nos ajudar a combater as nossas dificuldades e fragilidades, e há outros que não, há outros que nos ajudam a enfrentá-las. E nestes últimos tempos tenho notado, de uma forma assim mais como é que eu ia dizer isto? Mais nítida, ou seja, aconteceu no último mês, mais coisa, menos coisa, pessoas muito ligadas à paróquia, na altura em que eu cheguei cá à paróquia, daqueles pilares vivos e fortes da paróquia, que de repente, com certeza com 90 anos e coisas parecidas, de repente começaram a adoecer e a morrer, e eu só soube por acaso, só soube depois, só soube, apareci lá como se fosse um funeral normal, e depois de repente percebi que era alguém do coro, ou que era alguém que era familiar do Ministro da Comunhão, ou que era alguém Ministro da Comunhão, e por isso e depois também o facto de não estares cá, a culpa não é tua, como é óbvio, mas o facto de ter menos disponibilidade de tempo, não é? Para às vezes atender e acolher todas as pessoas que mandam mensagens ou que aparecem aqui na igreja, coisas muito, se calhar, se quisermos, superficiais ou momentâneas,
ou outras coisas, se calhar, mais profundas e verdadeiras. Então pus-me a pensar um bocadinho o que é esta coisa da vida e do coração de um padre numa relação que é... Pronto, que tem esta lógica de não ser exclusiva sobre ninguém, de porventura não ter que ser assim tão próximo, ou tão íntimo, ou tão constante como uma relação de familiaridade ou de amizade, mas também não pode cair nunca na relação artificial ou distante, ou fácil, ou só estarmos à espera dos outros. Por isso é conversar um bocadinho sobre isso. E pronto, tu és padre um bocadinho há menos tempo e se calhar tens mais tempo mental ou disponibilidade mental ou organização mental para muitas destas coisas, então era conversar um bocadinho sobre esta relação com os nossos paroquianos, de proximidade, de distanciamento, né? De familiaridade e de gosto, de amizade e ao mesmo tempo também de respeito e de aceitar que nem todos têm que gostar de nós ou que têm que ter o mesmo feitio de vir à nossa procura e temos de ser nós a ir ao seu encontro. Falar um bocadinho sobre isto. Sim, então se calhar começamos por aquilo que toda a gente está a falar, não é? Que agora é sobre o Santo Padre. Vamos ter uma oração promovida pela Diocese agora no Parque Eduardo VII no dia que sair este podcast, portanto à noite. Na quinta-feira, dia 26 sim. de fevereiro. E, bem, na verdade eu não sei bem o que mais podemos dizer além daquilo que toda a gente já sabe. É bom rezarmos pelo nosso Pai Espiritual, não é? O sinal da unidade da Igreja e desejar-lhe bem e querer... Bem, na verdade, sim, um pouco... A oração, em primeiro lugar, deve ser sempre uma oração gratuita. Ou seja, sim, oferecemos a Nosso Senhor e o Nosso Senhor lá sabe o que é que há de fazer com ela. E oração gratuita no sentido de não ser comercial, não é? Eu faço isto e tu fazes aquilo. Mas fazes tu isto porque és Deus, ponto. Eu quero abrir-me a ti, eu preciso de ti, eu não quero viver nada da minha vida sem ti. E por isso abro-me na oração individual, pessoal e depois também de uma forma muito extraordinária nesta oração comunitária. Eu por acaso ainda não acompanhei do princípio ao fim, mas vi assim algumas fotografias, vi alguns pequenos vídeos. É muito bonito olhar para a Praça de São Pedro e à noite, quase que lembramos o nosso Santuário de Fátima, as pessoas todas se juntam para rezar. Eu espero que o Papa melhore depressa, mas espero também que essa oração não acabe. Não é? Por isso, neste sentido, a oração a oração faz bem por si própria. Não necessariamente porque alcançamos o fim a que a nossa oração ou que o motivo que faz com que a gente reze desta maneira ou nestes lugares, neste tempo, mas Nosso Senhor lá sabe, por isso é bom haver estes momentos de oração comunitária, familiar. É bom, nós rezamos para o Papa todos os dias. Nós no Jubileu faz parte também de receber as graças das indulgências, rezarmos em comunhão com toda a Igreja e rezarmos também pela vida do Papa. Por isso, nós rezamos sempre pelo Santo Padre, quando terminamos o terço, na oração eucarística, com certeza que na nossa devoção particular e pessoal rezamos muito pelo Santo Padre, mas o facto de haver esta situação assim, de saúde mais difícil, porventura a nossa oração torna-se ainda mais próxima, não é? Mais calorosa, mais empenhada, mais fecunda, rezarmos mais, rezarmos melhor. E essa oração faz-nos bem a nós. Faz-nos bem a nós e à Igreja. Por isso, com certeza que confiamos naquilo que é a força e a resiliência do Santo Padre, com certeza que confiamos naquilo que são as capacidades e a tecnologia e o acompanhamento médico no sítio onde está a ser tratado e acompanhado, mas não deixamos de confiar em Deus, que é o sustento de todas essas coisas e que nos ajuda a viver com santidade, com verdadeira saúde, todos esses momentos. Por isso, sim, podemos e devemos rezar pelo Santo Padre, como podemos e devemos rezar por nós próprios e pelos nossos e por aqueles que a gente não conhece, mas precisam muito das nossas orações. Seja, não é uma oração no sentido de troca, de mercado, de quanto mais rezarmos, então pode ser que Deus se lembre e faça ali um jeitinho. É uma oração que nos ajuda a viver este momento de alguma ansiedade, de algum medo, de alguma confiança, de algum despojamento. Nos ajuda a viver todos esses nossos sentimentos humanos em Deus e para Deus. Sim, e Deus há de enviar sempre o seu Espírito Santo para inspirar aquilo que nós estivermos abertos para o fazer, não é? Claro. E, portanto, neste caso, sim, também que dê todas as graças que o Papa precisa para enfrentar esta fase de vida que está a passar. Uhum.
E o facto de termos uma intenção muito concreta, muito pessoal, única, não é? Pode entusiasmar-nos a todos a rezar, não é? E isso também às vezes é muito cativante, é muito forte. Nós participarmos, não é? numa voz e num coração que se eleva a Deus por Jesus, na força, na unidade do Espírito, mas quase como se fosse uma única voz, quase como se fosse um único coração. Por isso tem mais força do que, se quisermos, do que todas as nossas vozinhas individuais somadas. Por isso também é um bem para nós e para a Igreja. Participarmos nesta maratona ou neste caminho de oração. certo. E pronto, rezamos pelo Papa. Amanhã, quer dizer, hoje, no dia em que sair o podcast, se puderem ir ao Parque Eduardo VII, lá estaremos. É às 7 da tarde, não é? Eu acho que sim. Eu creio que... Não é 7, é 7 e um quarto, não é 7, é 7 e meia, mas acho que é às 7 da tarde, sim. Vamos ver que já saiu aqui nos canais de comunicação. Sim. Vigília, às 19 horas. Sim. No Parque Eduardo VII. E depois, desde o princípio desta semana, a Cúria Romana e os habitantes de Roma são convidados e rezam o terço na Praça de São Pedro, e com certeza que nos canais do Vaticano, no Vatican News, no site do YouTube, não é? Na página do YouTube, nós podemos acompanhar, e aquilo é às 9 horas da noite, hora de Roma, por isso às 8 horas da noite, hora de Portugal. Com certeza que pelo YouTube nós conseguimos também acompanhar e rezar, como fizemos na altura da pandemia, em que o Santo Padre estava sozinho na Praça de São Pedro. Nós agora também podemos, de uma forma silenciosa, discreta, acompanhar a oração do terço. Se não, rezemos como sempre rezamos, né? Ou pela Renascença a partir de Fátima, ou lá em casa em família, ou quando vimos do trabalho com a dezena na mão. Mas pronto, a quem ajudar a rezar em união com, julgo, não faço a mínima ideia, mas normalmente eles fazem a transmissão oficial de todos os eventos, e com certeza que não deixarão de fazer também sobre este terço diário na Praça de São Pedro, às 8 horas da noite, hora de Portugal, pelo Santo Padre, pela saúde do Santo Padre. E creio que têm feito, que no outro dia houve uma pessoa que comentou comigo que estava a ver e pensar, não, vou até à igreja, que é para rezar na igreja com as pessoas que lá estão. E depois chegou assim meio dividida, que era, bem, mas agora vou deixar o terço a meio para... Porque achou que era uma coisa que se estava a fazer em todo lado, a toda a hora, à mesma hora. Não. De facto não, cada um, lá estávamos a rezar às 7 amanhã, Sim. não é a mesma hora que Roma, que é às 8 nossas, não é? Sim. Bem, então vamos rezando pelo Santo Padre e continuamos a rezar, mesmo com as melhoras de saúde, não é? Como dizia o Churchill, não é? A saúde é um estado de vida passageiro, não augura nada de bom. Por isso podemos rezar constantemente uns pelos outros, e o Santo Padre é uma maneira também de rezarmos todos juntos pelo mesmo. Sim. Depois, hoje queríamos também comentar estes desafios no fundo, de relação, como o Padre não estava a dizer, que há coisas que nos escapam muitas vezes, outros momentos em que conseguimos lá estar. Bem, eu sei que é o assunto que é a resposta de uma vida, não é? Que é como enfrentar cada momento com os seus desafios da melhor forma possível. Mas isto foi sobretudo motivado por alguns acontecimentos das últimas semanas, não é? Sim, algumas pessoas que, quando nós estamos na igreja, vêm à missa, falam connosco, cumprimentam, saúdam-nos, confessam-se, a gente ajuda, depois ficam doentes e a gente não sabe a que horas é que pode passar ou não pode passar, e vamos esquecendo, porque são tantas outras pessoas a virem, são outras preocupações que não são melhores nem piores, mas que ocupam o nosso espírito. Isto não é uma desculpa, mas é um enquadramento, e depois de repente começamos a afastar-nos fisicamente, não é? E de repente deixamos de acompanhar assim com a mesma proximidade pessoas que acompanhámos e que ajudámos e que nos ajudaram muito em tantos momentos da nossa vida. Então é ver como é que isto funciona, não é? Como é que isto, por exemplo, com o meu pai. O meu pai faleceu já há uns 6 anos, também nesta altura, e esteve no hospital, onde era sítio mais ou menos comum de estar, assim nos meses de inverno, e nessa última estadia no hospital eu não fui vê-lo.
falava com ele habitualmente ao telefone, sabia todas as notícias dele todos os dias, pelos meus irmãos, pelo resto da família, falava pelo telefone, ele dizia, pá, não te preocupes, né? Tens lá a tua vida, tens lá o teu trabalho, só não escusas estar aqui a perder tempo a vir cá aqui a dar um beijinho, não precisas de vir cá, e eu fui aceitando essas coisas, mas depois acabou por falecer e eu não estive lá, não despedi dele, não acompanhei naquele momento, por isso como é que se diz, essa consciência das nossas debilidades e ao mesmo tempo também de não conseguirmos chegar, se calhar no tempo certo. Não é sempre, porque graças a Deus Nosso Senhor também nos dá a oportunidade de, em muitos momentos, estarmos lá, ou seja, termos sido instrumentos da sua graça no momento certo, na altura certa, mas é sobretudo quando nos procuram. Eu lembro-me também de agora dos últimos meses de uma pessoa me vir dizer, atenção, que aquela pessoa está muito zangada consigo porque o senhor padre não lhe ligou na altura em que perdeu o filho e o marido. E eu respondi, mas eu não sabia. Ou seja, e eu não saber não era uma desculpa, ainda era mais grave. Como é que é possível não saber uma coisa dessas, não é? Porque ninguém me disse, porque não estava atento, não perguntei não é? Por isso este coração de pastor, não é? Que quer conhecer as ovelhas pelo nome e quer estar perto, né? Às vezes não tem tanto coração para tal. E por isso rezar pela vossa compreensão e também rezar pela vossa ajuda. Sei que muita gente desiste porque acha que eu também desisti. Sei que muita gente deixa de me falar, não no sentido de cortar relações, mas no sentido de... Seja, há tanta gente, não é? A gente vem as 200 ou 300 ou 400 pessoas à missa e a gente fala com 10 ou 20 no final da missa, não fala com os outros 90%, não é? Por isso escolhem essa massa dos 90% e é tentar perceber como é que isto funciona. Há uma passagem da Bíblia muito bonita, muito estimulante, que acho que é no Evangelho de São Marcos, que nós estamos a ler agora, durante estas semanas, que é quando Jesus assim, o títulozinho na Bíblia, normalmente aqueles títulos que são inventados pelos editores, diz qualquer coisa como o dia-a-dia de Jesus, não é? Como um dia tipo de Jesus. Então Jesus é naquele dia em que está na sinagoga, depois vai para a casa de Pedro, onde cura a sogra de Pedro, e depois janta lá com os discípulos, com a família, depois está muita gente à porta e ele volta já fora de horas para curar toda aquela multidão, e depois, à meia da noite ou no princípio do dia, retira-se para um lugar sozinho para rezar com o Pai, e depois quando volta, os discípulos estão a dizer, olha, está toda a gente à tua espera lá na praça, em Cafarnaum, e Jesus diz, não, eu vim para todos, por isso temos que ir para todos os lugares e aldeias para anunciar o reino dos céus. Por isso, esta liberdade de Jesus, não é? de ir ao encontro, de se deixar tocar, de ser com uma pessoa, de ser com uma multidão, de não se afastar nunca da comunhão orante com o Pai e de não ficar preso a nenhuma relação humana, mas amar todos da mesma forma, sempre foi apresentada como um bom exemplo do que deve ser a forma de um celibatário se relacionar, né, no serviço na igreja. Ter um amor semelhante ao amor de Jesus, que não é divisível, e é único e completo para cada uma das situações. Mas é exigente, é muito difícil, porque nós continuamos a ser humanos e com certeza que as amizades nos fazem bem, com certeza que uma boa conversa, que um bom vinho, coisa que a gente não costuma beber, mas uma boa refeição, um bom cafezinho também nos faz bem, mas não podemos ficar presos nem guiados por esse tipo de relação, e devemos estar disponíveis para todos. Mas às vezes o estar disponíveis para todos pode significar não estar disponível para ninguém. Porque como estamos à espera, não é? E há muita gente que vem à nossa procura, que nos pede ajuda para isto e para aquilo, e depois de repente, não é?
Mas é isso, ou seja, pronto, estes últimos meses foram mais difíceis por me pôr em questão em muitas opções que fui tomando. Mas normalmente, né, foi para isto também, é desta forma que eu procuro viver e dar a vida. E às vezes é um bocadinho uma cruz, né? Outras vezes é muito saboroso, é muito bom. Não sei se tu já passasse assim também por estes contrastes ou o que é que... Não, eu lembro-me se calhar assim, o primeiro choque que eu tive aqui na paróquia, e estar aqui há 5 anos faz muita diferença, não é? Porque nos primeiros 2, 3 anos a pessoa não conhece ninguém, depois a partir do 3º, 4º ano já começa a ressoar memórias e de pessoas que já fomos visitar que estavam doentes e depois faleceram. Mas lembro assim, o primeiro choque foi, era uma senhora que eu ia visitar e que depois disse que iria visitar outra vez. E a senhora ia insistindo e pronto, eu pensei, olha, já fui uma vez, já fui agora há pouco tempo, portanto agora tenho outras prioridades a ir depois outra vez, mas e depois quando fui fazer um funeral era ela. Portanto foi assim um choque com a realidade que só me apercebi de quem é que era a pessoa, porque eu vi o nome e tudo, mas não tinha associado e depois também não tinha muita família cá. Aconteceu já agora mais um episódio desses que eu fui visitar a senhora, dar-lhe a unção dos enfermos. Já tinha visitado várias vezes na altura do Natal e da Páscoa, que era uma das pessoas que a gente acompanhava, e de repente vejo uma intenção de missa 30º dia. E eu, 30º dia? Mas ninguém me disse nada. Mas o que é que aconteceu? E às vezes acontece nós termos essa relação, se calharmos mais discreta, mais próxima com a própria da pessoa, que é idosa, e eles não passam isso para a família, que não gastam muito disto, ou que são de outras paróquias, são de outras coisas, e por isso nesse momento também de tensão e de dor e de dificuldade, nós não somos ninguém, né? E por isso às vezes acontece também, infelizmente, também aconteceu várias vezes este mês, de repente a gente não saber. E não saber porque as pessoas acham também, pelo menos é o que me têm dito, né? Acham sempre que não querem incomodar o senhor padre, né? Não querem dar-lhe lá muito trabalho, porque já tem muito trabalho, ou seja, não querem, ou seja, não vale a pena falar com ele porque ele tem mais que fazer. Isso não ajuda normalmente o padre, mas conta, desculpa. Não, dizer que isso foi se calhar assim o primeiro choque. Depois desse aí, acho que foi um choque positivo no sentido em que depois fez-me estar um pouco mais atento, não é? E sempre que alguém estava doente ou qualquer coisa e dizia, eu tive assim como regra de bolso que era, e não quer dizer que eu tenha cumprido sempre, não é? Mas que era quando as pessoas levantam o assunto, dar prioridade a isso. Ou seja, está no hospital, está aí qualquer coisa, pronto, dar assim uma espécie de prioridade a quem está doente, porque de facto, pronto, não sabemos, não é? A pessoa não está doente. E a situação de fragilidade e acho que até já dissemos aqui no podcast e tudo, é sempre melhor uma pessoa antecipar esse pedido do que adiantar mais para a frente, não é? Mesmo para o conforto da família e para a própria pessoa estar em paz com Deus e consigo mesmo e tudo mais, e enfrentar a doença recebendo a unção dos doentes. Mas isso fez-me estar um pouco mais atento, tanto que, quer dizer, às vezes, como aconteceu no outro dia que ligou uma pessoa para cá que nós não conhecíamos, mas que também porque estava doente e tudo mais, eu queria saber como é que podia fazer depois para falar com o padre, que já não falava há muito tempo e tudo mais, mas não queria para já, não é? E disse, olha, percebo o que é que está a dizer, que acha e se calhar de facto a sua situação não é gravíssima, mas é sempre melhor antecipar, não é? Portanto, veja lá, eu estou disponível agora, se quiser, porque posso ir já agora a seguir, não tenho nada na agenda efetivamente que me peça, portanto veja que é sempre melhor antecipar. Mas pronto, mas claro que as pessoas precisam do seu tempo e não estava logo preparado para isso. E pronto, depois outras coisas que ajudam, e acho que por outro lado conforta sempre, conforta, ou pelo menos por fé também ajuda um pouco, que é saber que, quer dizer, quando rezo na missa, rezo pela igreja inteira e posso rezar em particular por cada uma dessas pessoas que sei que efetivamente não consigo acompanhar como eu desejava. Há aqueles momentozinhos antes da missa em que tenho assim estes caderninhos assim, escadinhos pretos que onde vou pondo nomes ou qualquer coisa que assim antes tento quando virem espalhado lá no ambão ou na sacristia ou numa cadeira não sei onde já sabem que é do Padre Mendo, porque às vezes esqueço-me disso. Não, mas levar tudo à missa, que acho que é uma coisa que não só para os padres, mas qualquer pessoa pode fazer, que quer dizer, se é de facto Jesus que está ali presente, se é de facto o momento mais importante da história do universo que está ali a acontecer e tomamos parte daquilo e está presente a igreja inteira, não é? Quando se celebra a Eucaristia, é a forma, digamos que espiritualmente pelo menos estamos unidos, e isso tem-me ajudado um pouco também a sentir e a viver essa união com todos, mesmo aqueles mais próximos que não consigo acompanhar da forma que eu desejava,
E pronto, isso acho que era uma coisa. Depois outra coisa que, sobretudo agora, com algumas pessoas em concreto que fomos acompanhando nestes últimos meses, vi e acho que é de um grande valor e é um ministério importantíssimo que não é nunca desprezar, não é? É de facto o papel dos capelães hospitalares. Que, pronto, que aqui uma pessoa que nós conhecemos, que tivemos na catequese, conhecemos a família toda e fomos acompanhando também ao longo de toda a doença, e graças a Deus que o capelão do hospital, sempre que ia visitar, ligava e punha até em vídeo para falarmos. Pronto, depois deu para ir visitar felizmente também, mas ao menos essa presença à distância foi... Quando eu ia, o marido ligou-me a dizer que já não valia a pena. Foi no dia que estava programado para ir. Sim, mas só para sublinhar isso, que de facto saber que o ministério é o ministério de Jesus, né, de nós padres, e felizmente se não está um, está outro que está também a fazer o papel de Jesus, né? Está a ser Jesus para aquela pessoa, mesmo se não há esta relação humana propriamente dita. E claro que o ser pastor também é conhecer humanamente e tudo mais. Mas quando não é possível, pronto. Sim, e devo dizer que nestes últimos tempos falei pelo menos com 3 capelães hospitalares. Um a gente conhece bem, que é aqui do Hospital de Cascais e é nosso amigo e temos à vontade, mas os outros dois... até foi o último episódio do podcast, não é? Exatamente, mas os outros dois não necessariamente, ou seja, sabemos pelo nome, mas às vezes até se calhar já nos cruzamos, mas não somos particularmente próximos. Mas é engraçado, qualquer um dos 3, não é pela sua proximidade de amizade ou de conhecimento, qualquer um dos 3 primeiro muito diligentes. Depois muito, como é que se diz, agradecidos por nós os termos dito, né, termos recordado. Olha, está ali uma pessoa que gostava de ter a sua por isso, ou seja, nunca achei, também não estava à espera que achasse, mas nunca achei que o trabalho que lhe estávamos a dar, por assim dizer, fosse um trabalho, fosse um peso, fosse mais uma coisa para fazer. Muito diligentes. Houve um que foi mesmo lá, que foi durante a hora do almoço, e aquilo estava por horas ou por minutos, e ele ligou-me passado 20 minutos a dizer que já tinha ido lá, já tinha feito a função dos enfermos, já tinha falado com a família, tinham rezado todos juntos, e foi um momento fantástico e encantador, e queria agradecer-me por esse momento, como depois também a própria família, graças a Deus, não é, nessa presença dos outros padres, também viram a nossa presença. E por isso viram que era uma forma também de nós estamos lá próximos e presentes, até por acaso fomos nós que mandámos a mensagem, não foi por mais nada. Mas sim, os capelães hospitalares, eu não lhes invejo a missão. Ou seja, estarem a viver aquela clareza, não é? Do amor, da paixão, do sofrimento, da tristeza, da esperança, constantemente, não é? Todos os dias, o dia todo, mas tem que ser mesmo homens de Deus, porque senão são flipavam. Pronto, eu acho que era só assim isto que tinha para partilhar, né, neste... Claro que é um grande desafio, depois uma pessoa pergunta sempre... Eu falo por mim, quer dizer, que eu acho que já partilhei aqui também, quando eu cheguei à paróquia tive para aí uns 30, 40 convites para ir jantar à casa da pessoa X ou Y e de todos concretizou-se para aí 10. Porque, estás com bom rácio. Porque na altura foi o Covid, não é? Isto já foi há 5 anos também, não é? Portanto já foi há muito tempo. E depois, como fechou tudo outra vez, as coisas ficaram em banho-maria. Mas agora... As pessoas não há tempo disponível fisicamente, não há a mesma agenda. Eu comecei por contar hoje no podcast que eu tinha 4 reuniões no mesmo dia e eu não me lembro de uma noite que eu tenha disponível agora até pronto. É normal, mas é assim, é bom não desistirem de nós, não é? É bom estarem atentos, é bom... ou seja, não abusem à vontade, não é? Mas depois ao menos também aceitem quando a gente diz que não pode ser, ou quando a gente diz que não dá, ou quando a gente diz que só tem ali meia hora, ou que agora esta semana não dá. Sim. Aceitem também isso sem grandes dramas. Todos têm espaço no coração de Deus e por isso todos têm espaço no nosso coração. Às vezes nós podemos estar um bocadinho mais entupidos com outros afazeres, mas não desistam. E sobretudo a família costuma sempre queixar a dizer que é sempre visita de médico. Mas é uma visita, assim.
A minha família já sou padre há 22 anos, por isso quando eu apareço, eles até ficam admirados. Mas tu podes vir hoje? Já nem me convidam para nada, só informam no sentido, olha, se não tiveres mais nada que fazer. Por exemplo, o meu afilhado, que é da família também, além de ser afilhado de batismo, é da família de sangue, vai fazer agora a sua promessa de dirigente agora um dia destes. Eu olhei para a agenda e dava, até porque já estava marcado as missas e eu não celebrava a missa da tarde. E ele estava com é só para saberes que eu vou fazer a promessa de não sei o que mais, como és padrinho de batismo, tenho que dar a informação, mas pronto, mas é só para saberes que vai ser nessa altura. Eu olhei para a agenda, mas eu posso, eu vou, e ele, a sério? Mas tu podes vir? Mas queres vir? Mas não sei o quê, mas não sei o que mais. E eu disse, olha, fica na agenda, se entretanto não se complicar nada, lá estarei com certeza, com muito gosto. Vamos ver. Depois isso também é outro, não é? Que é... Não, ainda não levantar este assunto. Não, aqui ia dizer que também com afilhados e assim, pessoas que nos foi dada uma missão especial. Rezamos a missa todos os dias por eles. Pois, eu dizia logo, olha, eu vou ser péssimo padrinho, portanto não convida, entre aspas. Não, péssimo no sentido, se calhar, dessa proximidade, sim. Agora da referência, daquilo que podemos ser, que não é nosso, não é? Mas que passa por nós, se calhar não é mau, mas sim, mas eu tenho... De facto, os meus afilhados, eu tenho uma particular atenção e devoção, mesmo que depois não se concretize, mesmo que eu não seja lá, às vezes esqueça-me de dar-lhes parabéns nos dias dos anos, que é o mínimo, não é? Mas nem isso eu faço, mas pronto. Mas... olha, tem padres destes. Sim. E já falámos imenso, mas ainda temos as dúvidas dos jovens sobre a oração. Sim, foi uma das coisas que aconteceu agora nestes dias da catequese, perguntarem-nos algumas coisas e foi muito engraçado, assim, as perguntas dos adolescentes, perguntas muito pertinentes e muito engraçadas. E em relação à oração, assim, não sei se tens aí, não sei se queres dizer assim uma ou outra que te chamou a atenção, mas a lógica dos adolescentes mas eu rezo para quê? Eu rezo até quando? Quanto é que eu tenho que rezar? Como é que eu sei que a oração está certa? Mais ou menos desse jeito, né? desse estilo. Né? A oração funciona mesmo e como é que tem que ser feito para rezar? E se eu rezarmos transforma uma pessoa melhor ou se é pecado não rezar? Quanto tempo é que eu tenho de esperar até que a oração seja concretizada? Exatamente. Já falámos um bocadinho no início do podcast. Ou seja, aquela lógica de como é que a gente reza, não é? Isto não devia ser eu faço isto tipo receita gastronómica, não é? Assim, uma receita de cozinha. Se eu fizer isto tudo certinho e depois vai ao forno durante 20 minutos ou meia hora e aquilo sai o bolo, mais ou menos, não é? E não sei se queres, eu respondi-lhes a eles, tanto quando consegui responder na altura, não sei qual é que seria a tua aproximação a estas questões, a este tipo de questões. Bem, eu não sei por onde começar. Há aqui uma pergunta que eles fizeram, que era: devemos rezar ao Pai, a Jesus ou ao Espírito Santo como um só ou separadamente? Achei piada esta pergunta que eles fizeram, que era... que é uma pergunta legítima, nós podemos rezar. Sim, e depois na conversa não chegámos até lá, não chegámos a essa. Portanto, na missa nós dirigimos as orações todas por Jesus Cristo ao Pai, não é? No Espírito Santo. Mas individualmente, nas nossas orações pessoais, podemos dirigir-nos a qualquer um deles. Sabendo que quando dirigimos ao Pai, claro que o Filho e o Espírito Santo também estão presentes, não é? Nesta união. Como é que era? O palavrão era pericorese, não era? Que era, no fundo, a intercomunhão entre o Pai e o Filho e o Espírito Santo. E os seus, bem, no fundo, são uma substância, portanto, que é Deus, e está presente em cada uma dessas pessoas também, diferentes que são. Sim. Portanto, acho que era o Santo Inácio de Loyola que começava também a sua oração dirigindo-se ao Pai, depois ao Filho, depois ao Espírito Santo, portanto, a cada uma das pessoas, porque se de facto são pessoas, é para nos dirigirmos a cada um deles. E pronto, isto foi assim a mais engraçada que vi, porque acho que é daquelas coisas que se calhar nós às vezes já rezamos tanto no automático que não paramos para pensar, não é? Que são 3 pessoas. Sim. E portanto eu estou de facto a relacionar-me com uma pessoa, não é? E pode ser tanto o Pai, pode ser o Filho, pode ser o Espírito Santo. Sim. E depois outras perguntas que eles fizeram: quantas vezes é que eu tenho de rezar por dia? Sim. Engraçado que eu li estas perguntas num jantar numa família. Uma família que há muito tempo me convidava para jantar, mas agora, como mudaram de casa há uns meses,
Então disseram, não, tem que ir lá abençoar a casa, e pronto, abençoar a casa é com o jantar. Então nós organizámos lá ver qual é que era o melhor dia, e então nós lemos estas perguntas no final do jantar com os filhos, com os mais novos. E era engraçado ver uma delas, pá, aí com 12 anos, talvez, 12 ou 13 anos, a responder esta pergunta, a dizer, então, mas tem que ser 3 vezes, não é? 3 vezes ao dia. E a pequenininha, a mais pequenininha, a sério, mas eu só rezo 2, de manhã e à noite. Então tivemos ali um bocadinho na conversa sobre quantas vezes e como é que se deve rezar. Mas se eu tivesse a responder isto, eu não sei o que é que o padre não respondeu hoje de manhã, mas eu diria que o São Paulo diz-nos para rezar a todo o tempo. Não é? Portanto, diz, ou seja, que toda a nossa vida seja oração. Isso é verdade, ou seja, tudo aquilo que nós podemos fazer, até estar a trabalhar à frente do computador, podemos entregar isso nas mãos de Deus, e pode ser, de certo modo, um tempo de oração, porque este diálogo com Deus, ou esta conversa com quem nos ama, até no meio do trabalho e nas nossas relações pessoais, naquilo que fazemos todos os dias, mas ao mesmo tempo precisamos assim de alguns momentos em que estamos só nós e Deus diretamente, em que estamos a sacrificar, entre aspas, ou estamos a dedicar esse tempo mesmo àquele que nos ama, não é? Ou seja, portanto, quando um marido e uma mulher, ou uns namorados também, podem fazer muita coisa juntos, podem ir ao ginásio juntos, podem estar com os amigos e tudo mais, mas precisam daquele tempo, só eles, não é? E portanto eu diria que é preciso também esses momentos de eu diante de Deus. Acho que é fundamental de manhã e à noite, ou seja, de facto começar o dia com Deus e acabar o dia com Deus, que é pelo mais importante sempre. Mesmo que sejam 2 orações completamente diferentes, não só pelo nosso feitio mais matinal ou mais notiva, como os horários que temos e deixamos de ter, ou a solidão ou o espaço de silêncio que temos num e no outro. Por isso, não é necessariamente, o tempo não tem que ser igual para todos, nem a do mesmo qualidade modo, da oração, nem a qualidade da oração. Mas haver oração de manhã e haver oração à noite, como é óbvio. Sim. Por exemplo, de manhã entregar o dia todo, ou seja, olha, Jesus hoje, uma pessoa pode se dirigir a Nossa Senhora e pedir que entregue as coisas nas mãos de Deus. Dizer, olha, hoje quero-te entregar o teste que eu vou ter, ou o trabalho que eu vou fazer. Portanto, entregar o dia de manhã, por exemplo, e à noite fazer um exame de consciência, pensar como é que foi o dia, entregar também nas mãos de Deus. Portanto, começar e acabar o dia com Deus. E depois, algures, acho que, olha, Evangelho é sempre uma boa referência, não é, de oração. Não é? E pode ser de manhã, pode ser a meio do dia, pode ser... Depois, depende de cada um, não é? Depende de cada um como é que é... Não, depende de cada um, depende do seu ritmo de vida, depende da sua idade, mas o Dom Manuel Clemente, na altura, quando era formador do seminário, quando nos falava sobre a liturgia das horas, ele dizia que a liturgia das horas é o relógio do padre, o relógio de quem reza a liturgia das horas. Por isso, nós não precisaríamos de relógio. O que marcava os tempos da nossa vida era ali de manhã, ou de manhãzinha cedo, quando acordamos, com o invitatório, porventura com o ofício de leituras, depois a manhã com as laudes, o meio do dia com a hora intermédia, o final do dia com as vésperas, à noite com as completas. Por isso, nós, ao rezarmos, a dizer, um dos traços da liturgia das horas é marcarmos o nosso tempo voltados para Deus. É mais ou menos como se tivéssemos um fio, como se tivéssemos um fio comprido, assim, esticado, mas que só tiver 2 pontos de apoio nas pontas, pode vir muito vento e pode quebrar tudo, não é? E se nós formos marcando o fio, não é, cravado na terra, pode vir o vento que quiser, que aquilo fica bem forte. E vai dando ordem ao dia e lembrarmos a Deus durante o dia. Sabendo que nós não estamos, como eu dizia, um bocadinho na brincadeira lá mais pequenininha, pois, mas há gente que reza o dia todo sem parar. Acorda, começa a rezar e depois está sempre a rezar e depois à noite adormece e vai rezar. Quem está num mosteiro tem um tipo, um estilo, um calendário, um tempo de oração um bocadinho diferente de quem não vive num mosteiro. Mas todos vivemos no mesmo corpo que é a Igreja. Mas sim, quantas vezes é que devemos rezar? Às vezes necessárias. Não é? Por alguma razão, a Igreja diz-nos que nós devemos ir à missa ao domingo e nos dias santos de guarda. Quem vai à missa mais do que ao domingo não consegue não ir à missa durante a semana, porque é tão importante, é tão estruturante na sua caminhada de fé e no seu equilíbrio, não é, espiritual, que vai sempre à missa todos os dias. Então, como é que é? Mas eles rezam mais e melhor que os outros? Não, estão a fazer o seu caminho. Por isso, nós não podemos dar uma medida certa e equilibrada para todos. Para uns, se calhar é preciso muita oração, e quando passam por momentos é preciso mais oração ainda. Para outros, se calhar, não é necessário tanto, mas se nós não rezamos,
como é que podemos amar Nosso Senhor, não é? Como é que podemos saber ouvir a sua palavra, que era mais uma das perguntas que eles faziam muito, não é? Como é que eu sei que Deus existe, como é que eu sei o que é que Deus quer, como é que eu sei que Deus fala comigo, sei como é que eu consigo perceber, não é? Como é que eu consigo perceber onde é que anda Deus, e tudo passa neste silêncio, neste gota a gota, neste grão a grão, que é a oração individual, e a oração familiar, e a oração eclesial. Sim. E tu é que tu hoje estás a gerir, sabes o tempo, não sei se já falamos muito ou pouco. Já falámos 50 minutos. Então, se calhar, queres Sim. terminar aí? Só assim uma última pergunta, só porque achei piada. Bem, aqui há muitas coisas, claro que são as perguntas típicas dos jovens, de tudo aquilo que são as polémicas próprias, que não vamos abrir aqui o tema, senão depois não se sai daqui, não é? Mas era aqui uma pergunta que achei curiosa, que é: como questiono eu a minha fé? Ou seja, por um lado, achei curiosa porque, por um lado, uma pessoa diz assim, claro que, não pergunto, continua assim. como é que eu questiono a minha fé? Ou seja, porque acho que é uma pergunta relevante. Porque às vezes nós vamos a questionar a nossa fé já com uma atitude de desconfiança. Assim, tipo, de certeza que isto aqui é qualquer coisa que não faz sentido, porque já ouvi esta pessoa dizer aquilo, não sei o quê. E, por outro lado, podemos questionar a nossa fé com uma atitude de, no fundo, saber que a Igreja e a nossa fé não nos quer mal, pelo contrário, se nos ensina qualquer coisa é para o nosso bem, para a nossa verdadeira libertação. Sim, já percebi. E nesse sentido acho que é uma pergunta relevante, porque às vezes é importante nós questionarmos, é importante nós duvidarmos, mas se vamos com uma dúvida de pé atrás, tipo, estes tipos não percebem nada, ou espera aí que vou desvendar, ou vou mostrar a todos que afinal isto aqui é tudo um disparate, então já tomámos a nossa decisão de não acreditar à partida. Se vamos com esse tipo de atitude, portanto, eu gostei dessa pergunta que eles fizeram. É, porque às vezes há aquela, que é principalmente nos mais novos, não é? Quando passa da fase da infância para a adolescência, e na infância em que é tudo muito fervoroso, é tudo muito bonito, é muito quase cara a cara, e tem uma experiência de fé muito forte, e depois começam a perguntar-se. Sim. Então acham que a pergunta significa que não deixam de ter fé. A pergunta significa que, para eles, pode significar que se estão a afastar de Deus. Sim. Então, e depois pode haver essa dupla atitude, que é: eu não posso perguntar porque posso perder a fé, ou eu, se perguntar, estou a perder a minha fé também. Por isso, qual é que é? Eu posso perguntar ou não? E que tipo de forma é que posso perguntar? E essa mesma, como é óbvio, a gente na Terra, a gente pode fazer todas as perguntas a Deus, porque nunca na vida o vamos conhecer totalmente como Ele é. Isso é só no céu. Podemos conhecer muita coisa verdadeira sobre Ele. Podemos conhecer, experimentar, dizer, ouvir muitas coisas verdadeiras sobre Ele. Isso fortalece a nossa fé. Mas fica muito mais por saber, por experimentar, do que aquilo muito que a gente pode saber e viver. Sim, podemos perguntar, mas nunca com aquela atitude. Ou melhor, quando perguntamos com a atitude que o Padre Mendo descreveu, na prática não estamos a perguntar, já fechámos os ouvidos, estamos a fechar, e queremos só dizer qualquer coisa exatamente, da boca para fora. Sim. Estamos a tentar justificar-nos na nossa opção de não querer conhecê-lo. Sim, mas se calhar depois podemos no futuro ver mais destas perguntas. São bem engraçadas. Isso aí dava um grande programa. Fica para a próxima, então. Fica para a próxima. Entretanto, podem enviar, como diz aqui, para quem nos está a ver no vídeo, as vossas sugestões, perguntas, comentários para o e-mail podcast@paroquiadecascais.org. Entretanto, já agora pode ficar aqui também um agradecimento que é engraçado, nós fomos comentando estas coisas do jubileu e tudo mais, e houve assim uma ou duas pessoas que graças a isso depois foram-se pondo em campo a ver se nos ajudavam também com as viagens e tudo mais. Portanto, agradecer também a quem nos ouve, que foi auxiliando assim ao longo do caminho. Felizmente agora as coisas estão encaminhadas. Mas podem enviar então tudo isso para o e-mail, para podcast@paroquiadecascais.org. Vamos fazendo este caminho, rezando pelo Santo Padre. E vamos a isso? Bora lá. Muito obrigado. Até à próxima, se Deus quiser. Aqui, não é? Sim.